olhar. Outro olhar. António Correia Silva, historiador. O Presidente da República visita esta terça-feira o cemitério de Marica, na Ribeira Brava, onde está sepultado o juiz britânico Charles Pettingill, da Comissão Mista para a Abolição da Escravatura. Creio que se trata de uma oportunidade de trazer para a atualidade um facto histórico, mas as generalidades dos cabo-verdianos pouco saberão sobre o juiz britânico Charles Pettingill, mas um historiador sabe. Charles Pettingill é um diplomata inglês que estava no departamento dos negócios estrangeiros, mas num departamento específico que era sobre o combate ao tráfico clandestino de escravos, né? Em função dos acordos feitos desde 1835, Portugal tinha o dever de punir o tráfico de escravos, né? O acordo entre os dois países permitiu criar na Ilha da Boa Vista, era para ser na praia, mas acabou sendo na Ilha da Boa Vista, um tribunal misto, comissão mista, luso-britânica, de combate ao tráfico clandestino de escravos. Portanto, esse funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros trabalhava já no Slave Trade Department e vem para Cabo Verde nos finais de 1843. E ele era o juiz-árbitro. O tribunal era constituído por 5 juízes, 2 do lado português, 2 do lado inglês, e havia um presidente árbitro. E Charles Pettingill era o tal presidente árbitro. Foi um homem que teve uma presença importantíssima em Cabo Verde naqueles anos. São anos muito interessantes porque, na verdade, os portugueses assinam um acordo de repressão ao tráfico clandestino de escravos por pressão dos ingleses. Então, os portugueses, na verdade, tentam não cumprir o acordo. E há na Ilha da Boa Vista, sobretudo, porque não é por acaso que os ingleses acabaram por pôr o tribunal na Boa Vista, porque Boa Vista era um ponto de passagem do tráfico clandestino de escravos. Escravos que vinham da zona de Bissau, Cacheu, essas praças portuguesas, até Boa Vista, onde comerciantes vindo da Havana e sobretudo de New Orleans, Nova Orleans e Baltimore, mas Orleans, nos Estados Unidos, vinham aqui e clandestinamente recebiam escravos na Ilha da Boa Vista. Aliás, conta-se que a Ilha da Boa Vista teve mesmo cabo-verdianos comerciantes de peso, não é? A grande família Martins, não é? De Manuel António Martins, com os filhos nascidos cá, e outras famílias cabo-verdianas de peso, sim, que estavam implicadas no tráfico de escravos. E na Ilha da Boa Vista, esse tribunal vai ser um pouco dissuasor e vai haver muito conflito, mesmo no quadro do tribunal, entre ingleses e portugueses, e entre o governador e os juízes ingleses. Há um escândalo que vai acontecer e que vai marcar muito a presença do tribunal, que é a morte por abuso, por violência excessiva sobre um escravo, o tal escravo Ventura, que é um escravo cabo-verdiano e que vai gerar um conflito diplomático à volta disso. Mas para dizer que Charles Pettingill chega num momento crucial de luta para a abolição do tráfico, não propriamente da escravatura. A escravatura era permitida ainda, mas os acordos incidiam sobre o tráfico. E aí que a presença de Charles Pettingill, que vem com a família, há uma comunidade britânica em Salrey. A gente pensa sempre que a presença britânica começou em Cabo Verde por São Vicente, não é verdade. Antes do Mindelo, Salrey é um porto carvoeiro, portanto, o vapor, o carvão, que a gente associa sempre ligado a São Vicente, tem um antecedente importante, que é Salrey, onde já há um porto carvoeiro, há já um operariado portuário ligado ao carvão. Existe uma comunidade inglesa. Essa comunidade inglesa traz novas formas de estar e de viver. Portanto, há uma cidade-porto que antecede o Mindelo, que é Salrey. E hoje pouco sabemos à volta disso. Entram os historiadores, não é? Se pouco sabemos à volta disso, é preciso que os historiadores façam o seu papel de reinterpretação da história. A historiografia cabo-verdiana vai avançando. Eu mesmo, neste momento, pesquiso sobre Salrey
O meu interesse que me levou a Salrey é a febre amarela. Charles Pettingil e a sua família, outros juízes ingleses, o cônsul inglês no arquipélago John Randall, que depois vamos encontrar no Mindelo, está em Salrey. E com a chegada da febre amarela, introduzida por um navio inglês que volta da Serra Leoa, vai ser o fator que põe, digamos assim, Salrey fora de cena, porque Salrey era uma séria candidata à capital de Cabo Verde. É na sequência da febre amarela que grande parte da administração portuguesa foge da ilha, e também Charles Pettingil. A febre amarela vai começar em outubro, e Charles Pettingil depois também vai abandonar a ilha de Boa Vista, mas na verdade ele não está a fugir, vai casar a filha dele com John Miller, que está em São Nicolau, e ele sai, mas decide voltar a Boa Vista num período que a epidemia de febre amarela estava no seu auge, provocando muitas vítimas mortais em Salrey e nos arredores, não é? A elite portuguesa, a elite cabo-verdiana, os mais proeminentes saíram da ilha, e Charles Pettingil, com a morte da filha, sai com a mulher outra vez para São Nicolau e morre ao largo de São Nicolau. Ele está sepultado em São Nicolau. Ele morre de doença? Creio eu que ele morre de um acidente no barco, cai e parte da cara no leme, mas pelo contexto, ele está um homem profundamente desgostoso da vida depois da morte da filha. Creio eu que quase se deixou morrer à frente da ilha de São Nicolau. É um homem que entra na história de Cabo Verde como o líder da Comissão Mista Luso-Britânica. Será nessa altura que o governador transferiu-se para Boa Vista, levando com ele a impressão do Boletim Oficial? Um pouco antes, não é? Já o governador Paulo Bastos tinha-se quase fixado sempre na Boa Vista. Como sabe, a partir de finais dos anos 30 de 1800, Cabo Verde não tem capital. A antiga capital era Ribeira Grande. A praia tinha sido um porto que foi ganhando importância, mas não era capital. Contrariamente ao que às vezes se diz, a praia não era capital. Formalmente a capital era o Mindelo, por impulso do governador Pereira Marinho e de Sara Bandeira, né, que era o ministro da Marinha e Ultramar. Portanto, vive-se um período híbrido na história de Cabo Verde que ninguém sabe onde para a capital do arquipélago. Formalmente é o Mindelo, mas não há condições de materializar esse decreto que torna Mindelo a capital da província, e os governadores vão circulando pelo arquipélago, mas 3 pontos vão se tornar importantes: a praia, a Brava, a Nova Sintra e Salrey. E o governador está praticamente em Salrey. Em Salrey há as primeiras escolas, estão em Salrey, o Porto Carvoeiro está em Salrey, a comunidade inglesa está em Salrey, a maior parte dos cônsulos americanos, há, por exemplo, cubanos que estão em Salrey. Essa ligação com a Havana e com Nova Orleans é muito forte. Em Salrey, na verdade, Salrey é o centro do arquipélago. E essa memória nem os boavistenses hoje a têm. Diz que está a fazer pesquisas sobre a febre amarela em Salrey e vai fazer 2 coisas: pesquisas sobre as doenças em Cabo Verde, mas também a história da Boa Vista. Não, estou a fazer uma pesquisa que é como as epidemias moldaram Cabo Verde. Nós já tínhamos chegado à conclusão que as fomes moldam a sociedade cabo-verdiana, mas ultimamente, explotado um pouco para toda a questão que a última pandemia trouxe à sociedade e à ciência, comecei a pesquisar o peso das diversas epidemias na modelação, digamos assim, na modelagem da sociedade cabo-verdiana. E um episódio extremamente importante é exatamente o ciclo da febre amarela, que na Boa Vista, depois em São Vicente, em São Nicolau, e então a Boa Vista entra nesse capítulo, isto é, como um lugar importante onde se vive a entrada da febre amarela no arquipélago. E de certo modo muda tudo. Quem nos ouve, depois de ficar a saber o que já disse sobre a importância da Boa Vista, pode sentir-se impulsionado a prosseguir a pesquisa. Ou então fica à espera que António Correia e Silva
nos apresente daqui a algum tempo alguma história da Sim, Boa Vista. daqui a poucos meses espero apresentar. É um livro que está escrito, claro que não se esgota na Boa Vista, o livro começa com as contaminações iniciais na história de Cabo Verde. A história de Cabo Verde é muito interessante porque põe duas populações que têm backgrounds imunitários completamente diferentes, né? Os africanos da costa ocidental da África e os europeus da Península Ibérica, em contacto íntimo. Portanto, são povos que têm imunidades diferentes às diferentes doenças. E, portanto, a história de Cabo Verde põe pela primeira vez esse contacto íntimo prolongado de povos diferentes. Também estudo o impacto da escravatura na epidemiologia da época, né? O barco negreiro como um dos centros de contaminação, a malária na cidade de Viana Grande, boubas aqui em Santiago e na Ilha do Fogo, doenças que moldaram Cabo Verde. Portanto, é uma investigação, entro num domínio novo para mim, que me trouxe um outro olhar da história de Cabo Verde. Mas quando eu estava a falar em pesquisa, eu estava a referir-me à Boa Vista em si, à importância de Salrey na história de Cabo Verde. Já tinha uma certa apreciação. Estudando a história do Mindelo, consegui ver, de certo modo, Salrey como um caso de antecipação do Mindelo, mas nesse livro pude ver o Porto Carvoeiro na sua completude em Salrey, desde os seus bafões, os baixos fundos do Porto, a prostituição, as casas de prostituição, as mulheres que circulam no quadro do arquipélago, as doenças como a sífilis, que em determinados períodos da história de Cabo Verde tem muito peso, né? Mas tem a ver com a nossa condição de escala marítima importante, estamos numa rota de circulação transatlântica. E, portanto, a pesquisa, a Boa Vista foi um porto, Salrey foi um porto importante. Malgrado ser uma zona de baixios, muito propensa em calhes de barcos, mas foi um porto, no final do século XVIII e até o fim da primeira metade do século XIX, um porto referenciado no Atlântico. Significa, Correia Silva, que poderemos ter qualquer dia uma investigação específica sobre a Boa Vista. Com certeza, com certeza. É uma ilha sedutora, mas a Boa Vista emerge como um pouco emerge os outros lugares de Cabo Verde, isto é, todo o Cabo Verde emigra para lá, para um encontro. O que vai acontecer também no Mindelo, vai acontecer em outros lugares. A história de Cabo Verde é engraçada porque a população circula muito e vai produzindo lugares em função de oportunidades. O facto de haver um porto importante em Salrey, um porto também importante para os americanos, à volta de Salrey há aquela zona que se chamava Capeira ou Pau de Varela. Nessa zona era uma zona baleeira, né? Os americanos vinham da pesca, da caça à baleia, vinham para a caça à baleia, paravam por causa da disponibilidade do sal. E, portanto, toda essa função de um porto no Atlântico Médio, um porto que fornece sal para a pesca longínqua, valoriza a Boa Vista. Há uma longa história da Boa Vista que é preciso recuperar. Voltando ao juiz britânico Charles Pettingill, ele está esquecido pelos portugueses, pelos ingleses? Sim, completamente. É um personagem que foi importante numa altura que os ingleses queriam criar toda uma diplomacia no mundo de repressão ao tráfico de escravos, digamos assim, equivalente à diplomacia que se fez no século XX com direitos humanos. Formou funcionários que faziam carreira no Departamento de Combate ao Tráfico de Escravos. Ele é um funcionário que tem uma longa trajetória nesse combate e vem para Boa Vista exatamente a importância que esse ponto tinha para o tráfico que, tornado clandestino, ainda operava a partir da Boa Vista. Não estamos a falar da abolição ainda? Não a abolição da escravatura, mas do tráfico. A abolição da escravatura vai acontecer, em definitivo, só em 1878. Portanto, estamos a falar de 1843,